Alô, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Gladys Seitz, cujo nome é Perdão, o Melhor Presente. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a Palavra de Deus. E o objetivo é o de confortar, confrontar, inspirar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Bem, eu não escrevi o texto, vocês sabem, foi a irmã Gladys quem escreveu, então o que eu faço? Eu leio com os irmãos e conto aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, quero pedir que vocês, se acharem por bem, que é uma boa ideia, né, possam compartilhar esse nosso manancial, esse nosso devocional. Peço também que, se puderem, se inscrevam no canal para que ele possa fazer com que o algoritmo entenda que é uma mensagem relevante e passe para outras pessoas também, tá bom? Então, se vocês puderem se inscrever, compartilhar, acionar o sininho, eu agradeço. Vamos orar? Senhor, que nós possamos compreender que presente maravilhoso é o perdão e que possamos sermos moldados a Ti, tanto para sabermos receber como dar perdão. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos hoje refletir sobre Efésios 4, nós vamos do versículo 29 do capítulo 4 até o versículo 2 do capítulo 5. E esse texto é um texto bem rico, né? Porque vai falar diretamente sobre como as nossas palavras e atitudes, elas devem ser guiadas pelo amor e pelo perdão. Qual que é mais ou menos o resumo do texto, né? Ele vai exortar a gente que a gente não fique falando bobagem, mas apenas aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que transmite graça. Também vai nos lembrar que a gente não tem que deixar o Espírito Santo triste e convida a gente a abandonar toda espécie de amargura, de ira, de gritaria, de malícia, coisas ruins, né? E vai convidar a gente a sermos bondosos e compassivos, perdoando, cada um perdoando um ao outro, né? Assim como Jesus perdoou a gente. Também vai nos chamar a imitar a Deus como filhos amados e viver em amor, assim como Cristo amou a sua igreja, assim como Ele nos amou e se entregou por todos nós. Qual que é a mensagem central desse trecho que nós vamos ler? É o perdão como presente, né? O perdão, ele é descrito como um reflexo do amor de Cristo. Não é apenas um ato humano, mas uma participação no amor divino. E a gente tem que, então, estar atento para falar coisas que edificam, porque o melhor presente que a gente pode dar ao outro não é nada material, não é nada que o dinheiro possa comprar, mas palavras e atitudes que trazem o quê? Vida, esperança e reconciliação. E assim também temos que imitar a Cristo. O texto vai mostrar pra gente que o perdão é o caminho para a gente viver como filhos amados por Jesus Cristo, que nos deu o maior presente, né? Que foi se entregar por nós. Então, o melhor presente é o perdão, por quê? Ele é o presente mais valioso porque ele liberta quem perdoa e liberta quem é perdoado. Ele também reconstrói relacionamentos que estão totalmente quebrados, o perdão pode reconstruir. Vai refletir o amor de Deus. O perdão reflete o amor de Deus porque Deus nos perdoou primeiro. E o perdão é algo duradouro, diferente de qualquer coisa que a gente possa entregar, que a gente possa ter comprado. Bom, moral, em outras palavras, esse trecho que nós vamos ler, Efésios 4, 29 até 5, versículo 2, vai ensinar a gente que o melhor presente que a gente pode oferecer é o perdão, acompanhado de palavras que edificam e atitudes que revelam o amor de Cristo. Amém? Bom, então, vamos ler nosso texto, Efésios 4, 29 até 5, 2. E diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover e edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia,
e toda malícia sejam tirados dentre vós. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício em cheiro suave. Amém? Bom, então o texto chama-se O Melhor Presente, e a irmã Gladys escolheu o versículo 32, que diz: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou você. Bom, então a irmã Gladys, ela vai aqui fazer uma menção do que costuma acontecer nas festas, nas comemorações de fim de ano, né? O Natal, o começo do ano, o Réveillon, né? Porque geralmente essas festas reúnem as famílias. E muitas vezes podem haver momentos de constrangimento quando tem mágoa entre os familiares. Então pode ser que haja algum parente mais temperamental que fala assim: eu não vou, se fulano for, eu não vou. E o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele dá conselhos para nós, os cristãos, né? E através, logicamente, do conselho que ele dá aos irmãos de Efésios. Ele lembra a gente que a gente tem que evitar qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Lá no versículo 31, você pode reler. Então, as reuniões de confraternização, elas não devem ser usadas para lavar roupa suja, né? Não, a gente não deve fazer isso. A gente tem que, pelo contrário, antes de ir para esse tipo de reunião, fazer uma reflexão, assim, pensar mesmo, colocar diante de Deus: Senhor, será que eu tenho alguma mágoa, algum rancor, alguma coisa? Então me ajuda, Espírito Santo, para perdoar essas pessoas que acabaram me magoando, né? E aí ela fala o exemplo, a irmã Gladys, né? Ela dá o exemplo de um senhor que disse que, certa vez, desculpem, que um amigo se recusava a perdoar o irmão dele. Aí ele lembrou que só perdoa quem foi perdoado, né? Então era a lembrança que aquele homem precisava, porque aí ele avaliou a vida dele e lembrou quando foi perdoado por Deus. E aí ele decidiu então perdoar o irmão dele e reatar os laços fraternais. Então a pergunta que não quer calar é: como anda a sua lista de não perdoados? Com base na palavra de Deus, a gente precisa entender e estender o nosso perdão a quem nos magoou. A gente não pode ficar de mal, né? Não, nada disso. A gente tem que se lembrar que um dia o Senhor nos perdoou em Cristo. E nós também temos que perdoar todas as pessoas. Nem sempre é uma tarefa fácil, né, irmãos? Mas é necessário que ela seja feita. Tá bom? O nosso manancial termina assim: o melhor presente é o perdão. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que sabemos que o perdão é o melhor presente, para nós o abraço dá super mega certo, não tem como errar. E lembra que temos um versículo ainda para decorar nesse ano, falta pouco, mas ainda temos tempo para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu me despeço, lembrando que essa frase eu tenho falado há 341 dias, então eu despeço com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.